Olá, galerinha do mal, aqui é a Cacaju. Hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante, de como a máquina usa as escolas, as faculdades e principalmente o Enem aqui no Brasil para moldar a opinião política de um país inteiro. Vamos falar também como fomos treinados desde cedo, não para pensar, mas para obedecer. Antes de começar, se esse assunto foi importante para você ou se você gosta do meu trabalho e quiser ver esse tipo de ideia chegando cada vez mais longe, aperta o botão de hype aqui embaixo. Hoje em dia, esse é o maior apoio que você pode dar aqui na plataforma. É o que faz mais diferença para a ideia chegar em mais pessoas e ajuda essa conversa a alcançar quem ainda precisa ouvir. Então, se puder, por favor, me dá essa forcinha. Você já parou pra pensar que desde que você era criança, literalmente desde os 4 ou 5 anos de idade, te colocaram dentro de um prédio chamado escola e disseram que aquilo era o caminho pra ser alguém na vida? Que era ali que você se tornaria um cidadão consciente, preparado para o mundo real e capaz de pensar por conta própria e tomar decisões importantes? Pois bem, mais de uma década depois, quando finalmente você sai desse prédio, descobre que não sabe declarar imposto de renda, não entende a constituição do seu próprio país, não faz ideia de como funciona o sistema político e nunca ouviu falar do que é uma inflação de verdade, e não tem também a menor ideia de como abrir um negócio ou administrar seu próprio dinheiro. Mas, curiosamente, você sabe resolver equações de segundo grau, decorar os nomes dos rios da Europa e identificar o sujeito oculto numa oração subordinada adjetiva? Você percebe a ironia? O sistema educacional moderno, ele te promete educação, mas o que ele realmente te entrega é adestramento. Você não é incentivado a pensar, é condicionado a repetir. Não é treinado para questionar. É preparado para acertar alternativas de múltipla escolha. E todo o seu percurso escolar ele gira em torno de um único objetivo: passar em uma prova. E é aqui que está o ponto central dessa primeira verdade incômoda. A escola não existe mais para te ensinar a viver. Ela existe para te ensinar a acertar questões. E essa diferença muda absolutamente tudo. Como disse Roger Scruton, a educação não deve ser um adestramento para tarefas específicas, mas a transmissão de um patrimônio cultural que nos permite compreender quem somos e onde estamos. Mas o que a gente tem hoje é exatamente o oposto disso. É um modelo que reduz o ensino a uma corrida de obstáculos, que o único prêmio é um lugar numa faculdade que, por sua vez, continua o mesmo ciclo. E é aquilo, você passa mais de 10 anos da sua vida sendo avaliado não pela sua capacidade de raciocínio ou de questionamento ou até de criatividade, mas pela sua capacidade de memorizar fórmulas, repetir respostas, seguir padrões. Porque se você parar pra ver, a escola ela não pergunta o que você pensa, ela quer saber se você decorou o que ela mandou você pensar. E isso não é acidente, isso é um projeto. Mas como afirmou Edmund Burke, ninguém cometeu erro maior do que aquele que não fez nada, apenas porque podia fazer pouco. A máquina sabe que não precisa de um golpe para controlar as mentes. Basta moldá-las aos poucos, dentro da sala de aula, sobre o pretexto de ensinar. No fim das contas, a escola se transforma numa linha de produção. Ela pega crianças curiosas e criativas na entrada e entrega adultos dóceis e conformados na saída. Todos formados para passar em exames, provas, mas completamente despreparados para a realidade. E essa é a primeira peça do quebra-cabeça. Que é entender que aquilo que chamam de educação muitas vezes não passa de um adestramento silencioso e cuidadosamente planejado para transformar cidadãos em peças previsíveis de uma engrenagem muito maior. Agora que você entendeu que a escola moderna ela não foi feita para te libertar, mas para te adestrar, precisamos olhar com mais atenção para a intenção por trás disso tudo. Porque essa estrutura ela não existe por acaso. Ela foi desenhada e planejada para funcionar exatamente assim. Pensa comigo, se o objetivo da educação fosse realmente formar cidadãos autônomos, capazes de viver por conta própria,
Por que passamos mais de 10 anos aprendendo conteúdos que não usamos no nosso cotidiano, enquanto o que realmente impacta a nossa vida adulta é completamente ignorado? Por exemplo, por que a gente não aprende sobre imposto de renda, como fazer um imposto de renda? Porque ninguém nos ensina a entender a Constituição ou a questionar leis. Por que não sabemos calcular os juros compostos de um financiamento, mas somos obrigados a decorar fórmulas matemáticas que a gente nunca vai usar fora da prova? A resposta é simples e incômoda, porque um cidadão que entende demais não precisa do Estado. E o Estado não quer cidadãos independentes, ele quer súditos obedientes. Friedrich Hayek, ele alertou isso com clareza. Ele disse: quanto mais o Estado planeja, mais difícil se torna para o indivíduo planejar sua própria vida. E é exatamente isso que acontece. O sistema educacional te priva do conhecimento prático que te libertaria, e em troca ele te entrega uma dependência cada vez maior dele. Você sai da escola sem saber administrar seu dinheiro, sem entender seus direitos, sem saber sequer como funciona o mundo político ao seu redor. E o resultado? Precisa do Estado para tudo, desde resolver um problema jurídico simples até dizer como você deve pensar sobre política e economia. E o pior é que essa dependência não é só prática, ela é também psicológica. Quando você passa mais de uma década sendo ensinado a obedecer regras sem questionar, a esperar ordens e a seguir instruções sem pensar por conta própria, você se acostuma com isso. Você aprende ainda criança que quem sabe tudo está do outro lado e que seu papel é apenas confiar. Frederic Bastiat resumiu essa mentalidade com: o Estado é a grande ficção através da qual todos tentam viver às custas de todos os outros. E a escola moderna, em vez de te vacinar contra essa dependência, ela te prepara para aceitar como se fosse natural. E é exatamente por isso que o sistema ele evita qualquer disciplina que estimule a autonomia verdadeira. Eles não querem que você saiba abrir uma empresa, entender o Código Penal, consertar sua própria casa ou administrar suas finanças. Eles querem que você dependa de alguém e, de preferência, que esse alguém seja o Estado. E assim se forma a engrenagem perfeita. Gera-se uma população incapaz de resolver os próprios problemas e depois oferece a solução estatal como se fosse um presente, mas na verdade é uma coleira. E essa coleira, ela não se prende apenas no corpo, ela se prende na mente. Porque uma vez que você acredita que não pode viver sem essa máquina, você para de imaginar um mundo onde você pode existir fora dela. E é assim que o povo deixa de ser cidadão e passa a ser massa. Agora que você entende que a escola te adestra e te torna dependente, chegou a hora de olhar para o coração do sistema, o Enem. Porque tudo aquilo que você aprendeu por mais de uma década, todo o conteúdo, a forma de pensar, a lógica das aulas, foi cuidadosamente moldado para um único propósito: essa prova. O Enem, ele não é apenas um exame de conhecimento. Ele é, acima de tudo, um filtro ideológico. É ali que o sistema decide quem pensa corretamente o suficiente para merecer um diploma. É ali que o Estado avalia se você aprendeu não só as matérias, mas a visão de mundo que ele quer que você tenha. Percebe uma coisa: a estrutura da prova ela não exige um pensamento crítico. O que ela exige é concordância com uma narrativa. Os temas de redação, por exemplo, são quase sempre alinhados ao espectro progressista: inclusão social, diversidade cultural, desigualdade de gênero, violência estrutural. Todos assuntos legítimos, mas apresentados de uma única maneira: a da esquerda. Você não é avaliado pela coerência dos seus argumentos, e sim por quanto eles se encaixam no discurso esperado. Thomas Sowell disse: a primeira lição da economia é que nada é de graça. A primeira lição da política é esquecer a primeira lição da economia. A bancada avaliadora também não é neutra. Ela é formada majoritariamente por profissionais formados em cursos de humanas nas universidades públicas. Ambientes que, como a gente sabe, eles são hegemonicamente de esquerda. Antônio Gramsci, o intelectual marxista que inspirou grande parte da estratégia cultural moderna, já dizia que a conquista do poder cultural precede a conquista do poder político.
E é exatamente isso que vemos. Quem domina a narrativa educacional, domina o futuro político de uma nação. Até a forma como as disciplinas são ensinadas servem a um propósito. História, por exemplo, deixou de ser um estudo crítico dos fatos e virou uma interpretação ideológica dos eventos. Colonização, monarquia, revoluções, ditaduras. Elas são contadas sempre sob o mesmo ângulo, o do opressor versus o oprimido, o do mal absoluto versus o bem redentor. Como se a realidade fosse uma luta maniqueísta, sem nuances. Isso não é educação, é condicionamento. E como resultado, temos gerações inteiras que saem da escola acreditando que pensamento crítico é repetir os slogans certos, que questionar significa atacar tudo que é tradicional e que a virtude sempre está do lado da ideologia dominante. Jordan Peterson descreveu bem esse processo ao alertar que a ideologia é uma forma simplificada de religião. Uma narrativa totalizante que dá respostas fáceis e impede o pensamento profundo. O Enem é, na verdade, o teste final desse longo processo de moldagem. Ele não mede sua inteligência, ele mede o quanto sua mente foi ajustada ao molde. E quando você percebe isso, começa a entender que a prova nunca foi sobre conhecimento, e sim sobre conformidade. É a etapa final de um plano que transforma alunos em seguidores fiéis, e não porque alguém os obrigou com violência, mas porque foram convencidos desde cedo de que pensar diferente era errado. Depois de mais de uma década te moldando dentro das salas de aula e testando o quanto você se encaixa nesse molde ideológico com o Enem, o sistema ele precisa concluir o processo. E ele faz isso te oferecendo aquilo que chama de oportunidade. A faculdade gratuita, o diploma, o caminho seguro para o futuro. Mas por trás desse presente existe um veneno silencioso. O Estado ele cria um cidadão que não sabe administrar o próprio dinheiro, que não entende as leis que o governam, que não faz ideia de como funciona o mercado e que depende de terceiros para resolver problemas simples da vida. E depois ele aparece como um salvador dizendo: veja, sem mim você não consegue nada, mas eu posso te dar tudo. E é a lógica perfeita da dependência. Como disse Thomas Sowell, quando você quer ajudar alguém, você ajuda porque ele precisa. E quando você quer controlar alguém, você ajuda porque ele precisa de você. A verdade é que esse sistema não foi feito para libertar, e sim para domesticar. Ele não quer um cidadão crítico e autossuficiente. Ele quer eleitores obedientes e previsíveis. Por isso, ele nunca vai te ensinar o que realmente te tornaria livre. E o que seria isso? Seriam aulas de economia pessoal para que você entendesse o valor do dinheiro e não se deixasse enganar por promessas populistas. Seriam aulas de direito básico para você conhecer seus direitos e deveres e não depender de terceiros para defendê-los. Seriam aulas de retórica e lógica para que você soubesse argumentar e resistir à manipulação. Seriam aulas de empreendedorismo, mecânica, gastronomia, finanças, oratórias, tudo que forma um cidadão capaz de construir a própria vida. Mas isso nunca vai acontecer dentro de um sistema que se beneficia da sua dependência. Ronald Reagan advertiu: o governo nunca é a solução para os nossos problemas. O governo é o problema. E aqui está o ponto que ninguém quer dizer em voz alta. O Estado não tem interesse em que você pense por conta própria, porque quem pensa por conta própria não precisa dele. E enquanto a escola continuar te ensinando a decorar fórmulas em vez de te ensinar a pensar criticamente, e enquanto o Enem continuar premiando obediência ideológica em vez de liberdade intelectual, a sociedade vai continuar cheia de adultos que não conseguem caminhar sem a mão do Estado guiando cada passo. A verdadeira educação não é a que te ensina a passar em prova, é a que te ensina a viver fora da coleira. E talvez o maior ato de rebeldia da nossa geração seja esse: aprender a pensar sem pedir permissão. Se você gostou do vídeo, então deixa o like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e trazendo esse tipo de conteúdo que ninguém tem coragem de falar. Quero muito saber a sua experiência também.
Comenta aqui se em algum momento da sua vida acadêmica você percebeu alguma tentativa de manipulação, doutrinação ou imposição ideológica disfarçada de ensino. A sua história ela pode abrir os olhos de muita gente. E não esquece de compartilhar esse vídeo com quem ainda está preso nesse sistema. Às vezes, uma simples conversa pode ser um empurrão que falta para a pessoa começar a enxergar a realidade. E no fim das contas, se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Força de kaiju no coração, com meu pijaminha e minha intenção. Cabelinho verde, franjinha no lugar, fogo verdinho que veio pra curar. Disseram que eu era só brincadeira, mas vou crescendo com palavra verdadeira. Não grito por raiva nem por atenção, só sigo em paz com minha convicção. Kaiju, desculpa ser fofinha, mas vou continuar sendo positiva. Kaiju, desculpa o meu jeitinho, leve, sincero e fogo verdinho. Kaiju, desculpa incomodar com meu jeito de me cuidar. Kaiju, desculpa ter crescido, mesmo depois de terem me ferido. Se te incomoda, não era pra você. Tentaram calar minha voz baixinha, mas ela cresceu, virou luz verdinha. Falaram que não ia durar, mas essa negatividade não vai me afetar. Como um dinossaurinho eu sigo devagar. Não corro com ódio, corro pra me encontrar. Não tô vencendo pra te provocar, só tô vivendo sem mais me apagar. Kaiju, desculpa o meu carinho, é só meu modo de fazer caminho. Kaiju, desculpa ser verdade, mesmo quando dói escolho a bondade. Kaiju, desculpa se incomodei, é que eu parei de me esconder. Kaiju, desculpa meu crescer, foi na dor que aprendi a florescer. Vou continuar falando, ninguém vai me calar. Com meu fogo verde, eu vim pra iluminar. A verdade vai brilhar com calma e doçura, e a bondade vai vencer com ternura. Não quero guerra nem provar razão, só quero viver em paz com o coração. Mas se tento me diminuir por vaidade, hoje eu respondo com serenidade. Kaiju, te esconda por sorrir, mesmo depois de tanto cair. Kaiju, desculpa por ficar quando